Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Vitor Cosvig, eu sou doutor em Educação Física e nesta aula de quinta eu vou falar sobre variabilidade da frequência cardíaca. Vem comigo! Então, meus amigos, vamos nessa! Variabilidade da frequência cardíaca. Para esta aula, eu vou apresentar alguns conceitos iniciais, vou indicar motivos para usar essa variável, vou indicar algumas possibilidades de medida e, como é de praxe, aquelas recomendações práticas ao final. Foi então! Começando bem do começo, quando vocês pensam a prescrição de exercícios, é muito possível que vocês usem esse modelo para explicar as adaptações e pensar especialmente a frequência de treinamento, né? Então esse modelo aqui é baseado na ideia inicial do Rancelli, década de 50 e tal, que explica então que após determinados estímulos, no nosso caso exercício físico, existe um período de fadiga, né, com redução do meu nível de controle, seguido de um período de compensação. Então aqui eu tenho um período recuperativo após estímulo e se tudo der certo, depois dessa compensação, existe a possibilidade de atingir a supercompensação, que seria então atingir níveis maiores do que eu tinha antes do estímulo inicial. Bom, esse modelo é utilizado ainda para explicar muitas das adaptações que ocorrem com o exercício. E basicamente uma grande dúvida, uma dúvida muito frequente é quando adicionar um novo estímulo, visto que é possível somar estímulos de fadiga, e adicionar uma outra série neste ponto, uma outra sessão neste ponto. É possível colocar outra sessão ainda em período recuperativo durante a compensação, mas é claro que todo mundo busca adicionar essa nova carga, essa nova sessão de treino, esse novo bloco de treinamentos, quando o sujeito estiver já no seu maior nível de controle, né? E lembrando, é claro, que deixar este período passar incorre num período de destreinamento e aí esta também seria uma carga equivocada. Eu tenho certeza que, assim como eu, vocês acham extremamente complicado acertar qual é o ponto correto após esse primeiro estímulo. Isso seria importante para identificar quando é o momento adequado de colocar uma nova carga, o que influenciaria no número de vezes por semana que o teu aluno deveria treinar, por exemplo. Bom, apesar de este modelo estar sendo questionado atualmente, este aqui é um exemplo que questiona esse modelo, esse modelo também é pensado na lógica da periodização, né? Então, como é que funciona a lógica da periodização? Eu planejo cargas ao longo de períodos, sejam eles gerais, específicos, isso vai depender do modelo, mas eu vou tentar prever um período, um momento onde o meu atleta, o meu aluno vai atingir um pico de performance, né? Então, basicamente, a ideia é muito semelhante, né? Eu acumulo cargas aqui, esperando uma supercompensação num momento ideal, né? Esses modelos aqui também têm sido questionados, essa aqui é uma recomendação muito legal de leitura, e eu não vou aprofundar isso agora, porque não é o objetivo e a gente pode conversar sobre periodização numa aula futura. Mas o fato é que estes modelos de prever picos estão sendo questionados e existe uma possibilidade que tem sido sugerida para resolver esse problema. Essa possibilidade é baseada no monitoramento da carga de treino, que vai possibilitar então um entendimento maior do estado de fadiga, não só de atletas, mas dos alunos de vocês nas academias, ok? Bom, isso concorda com outras sugestões, né? Nesse trabalho muito legal do Killy, ele indica que então a tomada de decisão e a direção dos treinamentos devem ser feitas não com base nessa previsão de períodos adequados ou ideais, né? Mas sim a partir de informação. E essa informação envolve tanto a opinião e a perspectiva do treinador, como uma coleta e análise de dados que é feita de modo regular, que vai ser baseada em dados de monitoramento objetivo e subjetivo.
Então, o que a gente tem aqui é uma indicação de que o monitoramento parece ser crucial para essa tomada de decisão e para orientar as práticas de prescrição que vão vir de modo subsequente. Dentre estas medidas objetivas e subjetivas, eu já tenho uma aula que vocês podem acessar sobre a utilização da frequência cardíaca e diferentes parâmetros da frequência cardíaca para este fim, né? Então, tanto frequência cardíaca basal como de repouso, recuperação pós-exercício, seriam ótimas para monitorar estado de prontidão do sujeito, melhoras na aptidão física, entre outras coisas, ok? E é claro que a frequência cardíaca no exercício e a utilização dela como prescrição, como variável de prescrição também é útil, né? E dentre elas também, advinda da frequência cardíaca, está a variabilidade da frequência cardíaca. Então, o que é a variabilidade da frequência cardíaca? Basicamente, é o quanto existe a variação entre um batimento e outro, né? Resumidamente é isso. Então, poderíamos pensar que o nosso coração funciona como um metrônomo, como sugere esse trabalho muito legal, em que os batimentos cardíacos aconteceriam numa taxa estável, né? Então, vamos pegar um exemplo claro para que isso fique mais ilustrado, né? Vamos imaginar que um sujeito está agora com 60 batimentos por minuto. Então, 60 batimentos por minuto daria 1 batimento por segundo. E apesar de algumas pessoas acreditarem que é isso que acontece, isso não é verdade. Então, 60 batimentos por minuto é uma média e a duração entre batimentos ela varia ao longo do tempo. Então, com pouca variação, eu vou entender que eu tenho baixa variabilidade. Com muita variação, eu vou entender que eu tenho alta variabilidade. E, portanto, o nosso coração ele não funciona como um metrônomo, ok? E a variabilidade da frequência cardíaca é expressa, então, em diferentes variáveis, algumas no chamado domínio do tempo, né? Quantos batimentos são apresentados nesta faixa de tempo, e outros na frequência, no domínio de frequência, né? Então, como que esses batimentos, esses intervalos RR, são modulados neste período, ok? Bom, então, tanto variáveis do tempo quanto variáveis do domínio da frequência são úteis no monitoramento, mas vale dar o destaque para a RMSSD, que tem recebido mais atenção de fato, tanto na ciência quanto na sua aplicação prática, ok? Então fica aí essa variável como destaque. Não que as outras não devam ser consideradas, muito pelo contrário, ok? Bom, mas como é que funciona este controle da variabilidade da frequência cardíaca e por que ele é útil no monitoramento das cargas de treino? Então, basicamente, o nosso controle autonômico, né? Ele vai responder a atividades de estresse, como exercício, e ele vai responder a estados de recuperação. Então, quando eu tenho uma ação estressora, como exercício, eu tenho maior ativação do ramo simpático, isso ativa a minha resposta de luta ou fuga, e eu tenho uma queda na variabilidade da frequência cardíaca, que vai indicar, então, um estado de fadiga e uma performance provavelmente reduzida. Ao contrário, quando eu estou em um estado recuperado, eu tenho maior contribuição, maior função parasimpática, o que está associada à reparação, e este aumento da variabilidade da frequência cardíaca que vai ocorrer está associada com maior prontidão, está associada com uma performance aumentada. Portanto, tanto ao estresse quanto à recuperação, o meu sistema nervoso autônomo ele responde muito bem a isso e ele pode ser captado, né? Pode ser medido pela variabilidade da frequência cardíaca. E resumidamente, o sistema então que está bem recuperado, que tem maior variabilidade da frequência cardíaca, significa que ele está sendo capaz de responder rapidamente a mínimas alterações na pressão arterial, no suprimento de oxigênio e mudanças nos substratos energéticos e assim por diante. Ou seja, uma maior variabilidade da frequência cardíaca significa maior prontidão, significa que o meu sistema responde mais rápido aos estímulos que ocorrem.
Beleza? Bom, dito isso, que obviamente é uma versão absurdamente resumida da temática, né? Vamos avançar para os motivos do porquê utilizar essa variável no meu cotidiano profissional. Bom, motivo número 1, a medida disponível é válida, é fácil e é rápida, né? Então temos aí vários estudos com ultra short, medidas ultra rápidas, né, de variabilidade da frequência cardíaca. Temos inúmeras possibilidades de medida, até mesmo o Apple Watch já está fazendo essa medida. Nós temos aí os cardiofrequencímetros que conversam com o relógio, né? Que a medida pode ser feita por aqui também. Existem uma série de aplicativos que estão sendo propostos e eu falo mais sobre cada um desses métodos quando eu for falar de como medir. Neste ponto, o que eu quero ressaltar é que estas medidas todas têm sido consideradas medidas válidas, de fácil acesso e com rapidez. Então, está na mão do personal trainer, do treinador, a utilização dessa variável. Segundo motivo é que a variabilidade da frequência cardíaca é sensível ao treinamento. O que isso significa? Que comparando respostas da variabilidade antes e depois de um período de treinamento, eu tenho respostas então que identificam essas melhoras no treinamento, mesmo com medidas feitas de modo ultra rápido, né? Então, significa que se vocês medirem o aluno de vocês hoje e daqui a 4 semanas, vocês vão conseguir identificar melhoras do treinamento que foi executado. Terceiro motivo, essa variável também é sensível ao destreinamento, né? O que isso significa? Significa que se eu melhorei do pré para o pós-treino, espera-se que ocorra uma piora depois de algum período parado, né? Durante o destreinamento. E isso de fato acontece, a variável é útil, né, para fazer essa medida, então parece que eu também consigo identificar períodos em que eu estou tendo perdas, né, períodos em que eu estou destreinando e perdendo performance. Existe ainda também uma sensibilidade da variável, da variabilidade da frequência cardíaca ao estresse mental. Neste estudo aqui, medido inclusive com o Apple Watch, foi possível perceber então essa relação entre o estresse mental e a variabilidade da frequência cardíaca. Eu já adianto aqui que esse é um ponto muito legal, né? Porque a gente percebe que a variável não está respondendo só aos estímulos físicos de fato, mas ela corresponde a uma resposta sistêmica, a uma resposta do indivíduo como um todo, o que deve ser considerado, obviamente, na hora da prescrição de exercícios. Bom, a variabilidade da frequência cardíaca também discrimina níveis competitivos, então sujeitos com menor nível competitivo apresentam respostas diferentes de quem tem maior nível competitivo. Isso é muito útil também na nossa prática profissional. E ela pode servir como um parâmetro de prescrição ao treinamento, o que a gente tem chamado de prescrição guiada pela variabilidade da frequência cardíaca, num modelo que poderia ser chamado de periodização flexível, mas eu ainda prefiro a utilização dela pelo termo de monitoramento mesmo. Mas existe um protocolo sugerido de como controlar os treinos a partir dos valores de variabilidade da frequência cardíaca. Lá nas aplicações práticas eu apresento com bastante calma esse modelo para que vocês possam utilizar, né? Então, resumidamente, por que o personal trainer, por que o professor da academia, por que o treinador de modalidades esportivas teria benefícios ao usar a variabilidade da frequência cardíaca? Porque é uma medida válida, fácil e rápida, porque ela é sensível ao treinamento e ao destreinamento, porque ela também é sensível a fatores externos ao treinamento, como o estresse mental, porque ela discrimina nível competitivo e porque ela pode ajudar na prescrição do treinamento. Então, basicamente, fica aí o encorajamento para que vocês adicionem essa medida nos seus modelos de prescrição de treino, no seu bojo de variáveis a serem consideradas na hora de tomar a decisão. Fica aqui o crédito ao meu amigo Eduardo Pena, que ajudou nessa elaboração de motivos para usar a variabilidade da frequência cardíaca. Bom, beleza, Vitor, eu já entendi
de modo superficial o que é a variável, eu já entendi por que existe uma potencialidade elevada em usar ela no meu cotidiano. Agora, como é que eu faço para medir? Bom, existem inúmeras possibilidades, o padrão ouro seria um eletrocardiograma, mas a gente pode fazer isso também com equipamentos mais acessíveis no nosso dia a dia. Então, a primeira possibilidade que eu encontro é de vocês comprarem uma cinta dessas associada a um cardiofrequencímetro e aí vocês vão poder fazer uma medida a partir da leitura do relógio. Este procedimento ele exige um tratamento de dados, né? Vocês vão precisar subir os dados que o relógio coleta para um programa chamado Cubius, que vai fazer então um processo de tratamento e aumentar a exatidão da coleta, né? Então seria uma possibilidade muito interessante, né, de fazer essa medida. Ela não é difícil, mas requer então esse tratamento posterior de dados, né? Uma outra possibilidade seria utilizar aplicativos para fazer essa leitura, né? Então eu pego a cinta, ao invés de fazer a leitura com o relógio, eu faço com os aplicativos. Aqui tem duas possibilidades, ok? Bom, então ao fazer essa leitura, o próprio aplicativo no output automático já vai me dar alguns valores, mas eu também posso pegar, se eu quiser aumentar a exatidão, né, desses valores, a confiabilidade desses valores, eu pego os valores exportados do aplicativo e faço o tratamento no Cubius também. Então seria um modelo de como aumentar a exatidão deste método, né? Então tem um estudo que investigou a confiabilidade do Elite HRV e ele mostra que nós devemos preferir os valores deste aplicativo quando tratados, né? Já que aquele que aparece na telinha do aplicativo, ele apresenta diferenças desses valores quando filtrados pelo Cubius, ok? Mas existe ainda mais uma possibilidade, que é esta aqui. Este aplicativo faz a medida por um método chamado de fotopletismografia. Basicamente, vocês colocam o dedo de vocês na câmera e no flash do telefone e ele faz então essa medida de frequência cardíaca, de variabilidade da frequência cardíaca e traz alguns indicadores aí muito úteis para vocês utilizarem. Então, de fato, a medida está na palma da mão e durante as aplicações práticas eu falo como que eu vou sugerir que essa medida seja feita. Já adiantando, dando um spoiler, né? Basicamente, como esse aplicativo ele funciona armazenando o seu histórico e ele dá recomendações sobre qual o estado de recuperação do sujeito, eu recomendaria que este método aqui fosse utilizado com cada aluno tendo o seu aplicativo. Então, apesar do investimento ser baixo, ele não precisa ser feito pelo personal trainer e pelo treinador. O aluno adquire o aplicativo, o aluno faz a medida e aí depois o personal trainer toma decisões analisando o histórico do aplicativo. Fica aí a recomendação. Vitor, mas esse modelo é confiável? Bom, dá uma olhada nesse estudo aqui. Ele comparou o eletrocardiograma, a linha preta, com a medida sendo feita pela fita, essa linha azul pontilhada, com a medida feita por fotopletismografia, essa do dedo, que está na linha vermelha pontilhada. Então percebam que os valores são de fato muito próximos e eu posso então ter um grau de confiabilidade elevado, né? Inclusive com medidas curtas de apenas 1 minuto, o que parece ser então extremamente útil para a nossa prática profissional. Bom, beleza. Vitor, eu já entendi um pouco sobre a variável, eu já entendi por que utilizar, eu já entendi como que mede, agora eu preciso de recomendações práticas para como usar isso no meu dia a dia. Então vamos lá, essa é uma imagem do livro do Boucher e do Lausen, que fala sobre treinamento intervalado de alta intensidade, e aqui tem uma recomendação, ok? Recomendações sobre a utilização de variáveis da frequência cardíaca no monitoramento de modalidades esportivas, tanto coletivas quanto individuais. Então, vamos começar pelo tipo de modalidade esportiva, ok? Se ela tem um alto componente metabólico, alto volume de treino, e este é o principal objetivo, né? O principal objetivo é envolver respostas metabólicas, eu posso usar variáveis da frequência cardíaca, a gente já vai para cá.
Mas se o meu objetivo é mais periférico, vamos chamar assim, neuromuscular, ou está relacionado com a função cognitiva, como os principais determinantes, talvez o meu uso das variáveis associadas à frequência cardíaca ele seja mais limitado. Então, quando que eu tenho maior potencial para utilizar variáveis da frequência cardíaca no monitoramento? Quando eu tenho alto componente metabólico e especialmente respostas metabólicas como objetivo. Bom, em modalidades coletivas, se eu vou monitorar menos de uma vez por semana, então eu tenho um uso limitado das variáveis da frequência cardíaca. Então, quando eu tenho menos de uma vez por semana, este uso é limitado, tanto para modalidades coletivas quanto para modalidades individuais. Bom, se eu vou fazer medidas uma vez por semana, tanto nas coletivas quanto nas individuais, uma vez por semana, parece que a frequência cardíaca de exercício e a frequência cardíaca de recuperação pós-esforço são mais recomendadas. Então, se eu estou fazendo medidas uma vez por semana, eu vou ficar com essas variáveis da frequência cardíaca durante o exercício e a de recuperação. Bom, mas se eu estou com uma frequência de treino maior do que 3 a 4 vezes por semana e eu faço monitoramento diário, se eu faço monitoramento todos os dias, aqui vale a pena adicionar a RMSSD, que eu já tinha mencionado para vocês, né, a variabilidade da frequência cardíaca em repouso durante a manhã. Então o aluno de vocês acorda, bota o dedo no telefone, faz a medida, deixa armazenada no telefone e quando ele for treinar, quando ele chegar na academia, vocês dão uma olhada para verificar qual que é o estado do aluno de vocês. Mas ela parece ser mais útil, então, com este monitoramento diário. Por que que isso é importante? Porque não existem valores limítrofes, limiares de variabilidade da frequência cardíaca boa ou ruim, pelo menos não até agora. Então, o mais importante é acompanhar o progresso dessa variável com o aluno de vocês ao longo do tempo. E esse monitoramento diário, então, ajuda muito nisso. Beleza, Vitor, já entendi. O meu aluno fez lá a medida de variabilidade da frequência cardíaca e agora eu quero fazer essa prescrição guiada por exercício, né? Então, como é que isso funciona? Então, basicamente, eu tenho aquele modelo, né, de pensar em cargas acumuladas, acumulando fadiga, o que é extremamente possível, né, para tentar deixar recuperar depois. Ou eu posso escolher gerar sessões, né, incluir sessões apenas quando o sujeito está num estado de melhor recuperação. Bom, então como é que eu faço isso? Vejam este exemplo de esquema de tomada de decisão elaborado a partir da variabilidade da frequência cardíaca. O aluno de vocês é novo, ele começou com vocês agora, vocês estão começando um período de treino com o aluno de vocês, com o atleta de vocês, ok? Então, provavelmente vocês vão começar com uma carga baixa de treinamento, né? Um treinamento de baixa intensidade naquele período adaptativo. Bom, em algum momento vocês devem aumentar a intensidade e aí esta intensidade aumentada vai causar um impacto maior no organismo desse sujeito. Bom, quanto foi este impacto? Este impacto gerou uma redução na variabilidade da frequência cardíaca, o que indica que ele ainda está se recuperando. Então, provavelmente a próxima sessão deva ser em baixa intensidade. Então, incluir uma nova sessão recuperativa, vamos chamar assim, mas a variabilidade continuou baixa ou reduziu mais. Bom, então aí vale a pena não treinar, né? Ou fazer uma sessão ainda mais recuperativa, com intensidade ainda mais baixa. E aí, se essa variabilidade da frequência cardíaca continua diminuindo, aí a gente coloca mais recuperação, mais repouso, beleza? Acho muito pouco provável que este padrão aconteça, a não ser que tenha ocorrido um erro muito grande aqui, uma elevada, um estímulo alto demais, né? E aí gerou essa necessidade tão grande de recuperação. Bom, se em algum desses momentos a variabilidade da frequência cardíaca subiu,
e indicou recuperação, a gente volta para o estágio anterior. Então, se eu estava aqui recuperando e a variabilidade subiu, eu volto a treinar. Se eu estava aqui em repouso e a variabilidade subiu, eu volto a treinar. Se eu estava, depois de um treinamento de baixa intensidade, a variabilidade subiu, eu posso considerar então uma nova sessão de alta intensidade. Bom, e o outro caminho, professor? Bom, no outro caminho eu aumentei a intensidade da carga de treino, né? Aumentei a carga de treino e eu tive um ajuste positivo. A variabilidade mostrou recuperação já. Então eu posso considerar treinos ainda mais intensos. Bom, se ela aumentou ou diminuiu, provavelmente aqui já estava no plano uma sessão recuperativa. A variabilidade voltou a subir, eu volto aos treinos com maior carga. Ela voltou a descer, eu volto para estímulos mais recuperativos. Então esse é um modelo esquemático, né, que obviamente deve respeitar o planejamento inicial estruturado por vocês, mas aqui eu estou querendo ilustrar o quanto é possível usar a variabilidade para prescrever treino, né? Controlar a prescrição de treinos, tomar decisões e deixar então as tomadas de decisão muito mais objetivas, com muito mais suporte, né, teórico e científico. Vitor, e esse modelo já foi testado? Sim, ele já foi testado. Como é que foi feita essa testagem, né? Então, foi comparado um modelo de periodização em blocos, né, pré-determinado, muito comum de ser utilizado, né, naquela ideia de que eu prescrevo as cargas, imaginando que depois desses períodos eu vou ter aquela supercompensação e os ganhos, né? Então, os sujeitos treinaram 4 semanas com cargas pré-determinadas, no modelo mais usual ainda hoje, pensando em periodização, ok? E um outro grupo treinou guiado pela variabilidade da frequência cardíaca. O que foi isso? Existiam algumas sessões pré-determinadas, mas algumas delas eram decididas, a sua carga de treino era decidida baseado no estado de recuperação do sujeito medido pela variabilidade da frequência cardíaca. Bom, aqui tem algumas das mudanças de aptidão aeróbia, de potência aeróbia dos sujeitos. Percebam então que o grupo guiado pela variabilidade parece ter respeitado melhor as individualidades e o potencial de ganhos parece mais interessante do que quando feito no modelo em blocos. Parece que o modelo em blocos, para alguns sujeitos, pode ter gerado excesso de treinamento e promoveu, inclusive, perdas, né, na variável, na aptidão física, ok? Bom, então basicamente era isso que eu tinha para falar sobre variabilidade da frequência cardíaca. É uma variável que obviamente vai demandar mais contato de vocês, né? Essa aula é uma simplificação absurda da complexidade da variabilidade da frequência cardíaca, mas o objetivo aqui é justamente encorajar que ela seja mais estudada, mais aprofundada e, obviamente, inserida, né, considerada na tua prática profissional. Eu espero que tu tenha gostado e, se gostou, deixa eu saber que gostou de algum modo, ok? E fica aí, então, a minha contribuição sobre a temática e a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e até lá!